Olá, paz do Senhor, do outro lado, parte 2. Você sabe o que está do outro lado? Você já entendeu que o que está do outro lado é muito mais além do que a gente pode imaginar? Vamos continuar aqui com esta passagem agora, segundo Mateus 14, do 22 até o versículo 34, e eu queria convidar você para que nessa segunda parte nós venhamos fazer associações, porque eu tenho certeza que Deus vai falar ao teu coração. Nós não sabemos o que nos espera, nós sabemos que o que tem para nós é muito mais além daquilo que nós imaginamos ou pensamos. O apóstolo Paulo, ele fala que não chegou à imaginação humana. Você pode imaginar? Hoje nós vamos trazer a palavra do Senhor, Mateus 14, do 22 até o versículo de número 34, Jesus andando sobre as águas. Nós vamos ver desde o princípio uma palavra aqui expositiva, e eu tenho a certeza que Deus vai mais uma vez falar com você. Não desanime, continue. Se faz necessário estar dentro do barco e chegar até o outro lado. Vamos lá, vamos à exposição da palavra do Senhor, que nós queremos trazer aqui de uma maneira bastante expositiva, e para você entender bem, né? Para a glória do Senhor. Olha aí, Jesus anda sobre o mar. Eu quero destacar aqui o versículo de número 25, que diz assim: na quarta vigília da noite, Jesus foi ter com eles andando sobre o mar. Irmãos, essa palavra aqui é extraordinária. Você vai ficar surpreendido com o que nós vamos falar aqui. Vamos fazer associações, tipologias, e fique até o final. Agora você faça os 4C: curta, comenta, compartilha, contribua. Assim nós podemos continuar a trazer aqui a palavra do Senhor e fazer mais e melhor. Vamos lá. Versículo 22. Algumas palavras, dentro de Mateus 14, é claro, em algumas traduções, diz que Jesus ordenou aos seus discípulos entrarem no barco. Aqui na Bíblia de Rames, a Bíblia relata insistiu, né? Jesus praticamente os forçou a entrar no barco. Nós já vimos aqui que barco é a tipologia da igreja, que o mar é a tipologia do mundo e que eles estão numa margem, estão num lugar e precisam chegar a outra margem, ao outro lugar. Sair de uma situação e chegar a outra situação. E para isso tem que atravessar o mar. E se Jesus diz que vamos chegar, é porque nós vamos chegar em nome de Jesus. Versículo 23. Ele foi orar no monte e os discípulos foram navegar. Eu quero que você entenda que Jesus disse assim: saiam daqui, vão para cá. Quando eles saíram daqui, Jesus subiu no monte para orar, ok? Enquanto os discípulos foram navegar, entraram no barco e foram navegar para chegar do outro lado. Jesus ficou em terra, como na linguagem de marinha se fala, né? Jesus ficou em terra, os discípulos estavam a bordo e Jesus ficou naquela margem lá. Aí a Bíblia diz lá no versículo 24, no meio do mar com as ondas, no mar bravio, com vento, uma grande tempestade, e no 25 diz na quarta vigília. É importante destacar a quarta vigília, é importante. A primeira vigília das 6 às 9, das 18 às 21, a segunda vigília das 21 às 24, a terceira vigília das 0 às 3 da manhã e a quarta vigília das 3 da manhã às 6 horas da manhã. Passou das 3 horas da manhã, a quarta vigília. Isso é a tipologia de algo bem difícil,
além do mar estar revolto, já estão cansados, já estão com muito sono, não conseguiram dormir. É a tipologia de alguma coisa assim bem desconfortável, sem repouso, sem descanso, turbulento. Assim a igreja vai passar aí nesse mundão para se encontrar com o Senhor, né? E é claro que dentro do barco o Senhor vai estar ali cuidando. E aí a Bíblia diz que Jesus vem andando sobre o mar. Lembra que eu falei que Jesus ordenou, saiam daqui, ele ficou no monte, os discípulos foram navegar, Jesus ficou em terra, no monte, os discípulos foram navegar, e a Bíblia diz que Jesus vem ao encontro dos discípulos. Jesus não chegou pela popa, veio ao encontro de frente. Jesus veio da proa. Fazendo uma associação aqui, eu entendo que Jesus já havia estado na outra margem preparando a chegada, e agora Jesus, por causa do mar bravio, por causa da grande dificuldade, Jesus vem ao encontro. Nada mais é de que Atos dos Apóstolos, os capítulos 1 e 2, quando Jesus ascende ao céu, né, chega na outra margem e vem ao encontro da igreja na quarta vigília. Está falando do arrebatamento, minha gente, numa hora de dificuldade. Versículo 26, os discípulos dizem é um fantasma, porque aquela situação humanamente era inaceitável. Um homem caminhar sobre as águas, Jesus sendo homem caminhando sobre as águas, além das superstições da época, Jesus vem caminhando sobre as águas ao encontro deles, para ajudá-los. E aí dos versículos 27 diz assim, Jesus falou, né, tende bom ânimo, sou eu, não temais. Jesus se identifica com o barco, ele vem ao encontro do barco, ele se identifica, ele socorre o barco. Tem aquele episódio de Pedro, dos versículos 28 ao 32, né? Pedro sai, caminha nas águas, afunda ao olhar as ondas, Jesus o toma pela mão, o conduz no barco, ao barco novamente, a tempestade cessa, né? E lá no versículo 33 diz a palavra do Senhor, que os discípulos primeiro acharam que era um fantasma, e agora os discípulos estão reconhecendo ele como o Filho de Deus, não só caminhando sobre as águas, como também repreendendo aquele vento, como socorrendo a Pedro e como vindo ao encontro deles. Jesus sempre vem ao nosso encontro na hora da nossa maior dificuldade. E essa travessia aqui é a tipologia das dificuldades e do arrebatamento. Porque Jesus fica em terra e agora Jesus vem pela proa, vem na frente. Ele parece que Jesus já esteve lá. Agora Jesus sai de lá, vem ao encontro para socorrer os discípulos, né? Versículo 34, chegaram ao outro lado. Queridos, se o Senhor Jesus prometeu, se Jesus falou, nós vamos chegar do outro lado. Se Jesus ordenou, ele não insistiu para que entrasse no barco, porque o barco ia afundar. Ele ordenou que entrasse no barco, porque ele sabia que iriam chegar do outro lado. Não saia da igreja, continue no barco. Vamos chegar do outro lado. E a qualquer momento, Jesus vem encontrar com a sua igreja dentro do barco. Ele vem encontrar os seus discípulos dentro do barco e conduzi-los até a outra margem. O 34 diz, chegou do outro lado como ele falou. Se Jesus prometeu, vai acontecer. Podemos fazer associações e vamos entender que nada mais é do que Jesus passando pela terra, Jesus ascende ao céu, os discípulos no barco navegando nesse mundo, e Jesus, já do outro lado, vem ao encontro para salvar, para socorrer a sua igreja e conduzi-lo a outra margem como ele falou. Esteja no barco
e o Senhor vai guardar, o Senhor vai preservar a tua vida, tudo que é seu, em nome de Jesus. E Genezaré, né? O nome Genezaré significa um jardim de riquezas. Veja como, se usarmos aqui a associação, a tipologia, nós vamos entender que do outro lado está o jardim de riquezas. Estão as coisas boas reservadas para o seu povo, dentro do reino proposto por Deus, onde não haverá mais choro, nem lágrimas, nem pranto, onde estaremos para sempre com o Senhor, né? Eu coloquei a observação ali, a tipologia do encontro de Jesus com a sua igreja na quarta vigília no meio do mar. É o arrebatamento da igreja. Se prepare, nós estamos navegando e a qualquer momento, nós teremos aí o encontro com o Senhor. Fique aí com essa poderosa palavra da parte de Deus para você, para a sua vida, em nome de Jesus. Que o Senhor te abençoe e te guarde, o Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti, o Senhor levante seu rosto sobre ti e te dê a paz.